Com 16 anos eu vim para Vitória, para Vila Velha, fiz o exército e com 20 anos eu entrei na Vale do Rio Doce. Na Vale do Rio Doce eu comecei a trabalhar na estrada de ferro em topografia. E depois de algum tempo eu fui enviado para montar um laboratório de mecânica de solos e fiz um estágio no IPT de São Paulo. Isso é importante porque me abriu o caminho para dois interesses muito específicos: o solo e a topografia. Eu acabei, depois dessa parte mais técnica, o que também me deu uma visão técnica, porque a Vale do Rio Doce, que era praticamente dirigida por engenheiros, qualquer outra profissão, na minha época, tinha pouca expressão. Mas isso me deu uma visão mais técnica. Alguns anos depois, a Vale resolveu fazer uma empresa de navegação, a Doce Nave, e fui deslocado para o Rio para começar a trabalhar nessa empresa, a criação inicial, né? Isso foi interessante porque o primeiro ano de geografia eu fiz aqui em Vitória. Por que geografia? Justamente porque o meu interesse, para começar, quando eu vim para Vitória, eu descobri o mar. Quando eu descobri o mar, mergulho, nós pegávamos muita lagosta, éramos grupos muito pequenos, naquela época nem equipamento tinha, a gente fazia máscaras de mergulho, de pneu, de câmara de carro. Tinha uma dificuldade enorme ao mergulhar por causa da pressão, porque não sabia ainda aquele efeito de você compensar a pressão soprando com o nariz fechado, né? E a gente meio que fazia esses equipamentos, mas tinha os pés de patos. A gente mergulhava bastante, eu tive ótimas amizades, até hoje eu tenho em Vila Velha, e é um grupo de mergulho que me deu um entusiasmo muito grande para o mar. Então, quando chegou a época de decidir o que fazer, eu já estava trabalhando na Vale, né? Mas não tinha terminado científico, mas não tinha ainda decidido seguir uma carreira, mesmo porque naquela época a universidade ainda não era tão comum como é agora, né? Bom, a minha vocação estava muito ligada para a geologia, para a oceanografia, e já desde criança eu tive um interesse muito grande em qualquer coisa que tivesse ligado com a natureza. Eu colecionava besouros, borboletas, minerais, gostava de ver paisagem, queria saber o que tinha mais adiante. Então, na verdade, é uma visão do naturalista. Naquela época ainda existiam os cursos de ciências naturais. Quando eu resolvi fazer o vestibular, bom, oceanografia só tinha em São Paulo e mesmo era em pós-graduação. E aí eu vi que dentro das opções, a geografia era o que mais se aproximava dos meus interesses. Depois, à medida que eu fui fazendo, eu fui vendo que foi a opção certa, porque ela me permite entrar em cada um desses campos e conseguir entrar de fato, sempre mantendo o pé na geografia. Eu consigo publicar na oceanografia e na geologia. Bom, então isso foi, digamos assim, as motivações principais. No início do estudo na geografia, tive em Vitória professores bons. Um era um evangélico, pastor, que era um sociólogo, um antropólogo, tinha uma visão interessante. Tinha uma área de humana, acho que era a Ângela, não me lembro bem. Havia uns dois outros, eram engenheiros, um engenheiro de rodoviário e outro fazia também mecânico de solos, ou seja, era uma equipe mais técnica. Numa época em que a visão ainda estava quase que unicamente voltada para a formação do professor, ou seja, a visão mais técnica era quase que desconhecida, né? Mas eu, já com minha base com a Vale do Rio Doce, de técnicos, eu meti o pé, não, eu não vou ser professor de secundário. Hoje, não é que eu não acho que seja importantíssimo, mas eu não tinha essa vocação, minha vocação era de um geógrafo profissional, né? Bom, então eu orientou toda a minha formação nesse sentido. Depois do primeiro ano, como fui transferido para o Rio, como a Vale do Rio Doce é uma empresa semi-estatal, eu fui transferido, eu pude fazer a transferência de uma universidade para outra.
e entrei na Federal da Universidade do Brasil na época. E aí foi muita sorte, porque apesar de ter tido um primeiro ano aqui com gente com uma boa visão técnica, talvez não tivesse no segundo e terceiro ano. Mas no Rio o pessoal ainda tinha alguns pesquisadores, inclusive Maria do Carmo Galvão era doutora, havia catedráticos de renome, que, enfim, já nem adicionavam mais, mas tinham assistentes. E tinha um engenheiro, o Victor, chama Victor Leuzinger, na verdade o nome é Leutzinger. Ele fez um livro chamado Controvérsias Geomorfológicas. É um livro em que ele aplicou os conceitos de mecânica de solos em geomorfologia. Então era uma coisa que fechava com o que eu queria fazer. Enfim, havia outras pessoas que eram do IBGE, né? A Lízia Bernardes, havia a Maria do Carmo Galvão, que tinha feito doutorado nos Estados Unidos, havia o Jorge Xavier, que dava aula, a Maria Luísa Fernandes. Enfim, era um time de gente bastante qualificada. Então eu fiz lá, junto trabalhando, conseguia meio tempo, conseguia fazer a geografia, ainda consegui fazer estágio no IBGE e fazer estágio no Departamento de Produção Mineral. E consegui uma viagem para Trindade, porque uma das pessoas que estava no grupo da criação da Ocinave era um comandante de marinha e ficou meu amigo. E como ele via meu interesse, ele conseguiu que eu embarcasse numa viagem de um navio de abastecimento para Trindade. Nesse embarque tinha 2 geólogos que se tornaram bastante famosos. Um tinha feito o doutorado depois nos Estados Unidos e outro filho do Otto Leonardo, também chama-se Otto Leonardo Filho, o Júnior. E a gente ficou amigos assim, né? Apesar eu na geografia, disputando com geologia e tal. E nós visitávamos a ilha, foi uma coisa curta, quando o navio chega, a gente embarca, desembarca e depois volta. Mas com isso eu fiz um contato para o estágio depois no Departamento de Produção Mineral e no IBGE tive amigos também, o Gelson, que era um geógrafo lá do IBGE com geomorfologia. Então fui tentando ampliar, né, o meu espaço. Olhava muito para a Bahia, com o pessoal que tinha lá um laboratório de geografia aplicada, né, o pessoal que tinha uma visão lá com Tricar, a turma também voltada para isso. Bom, então essa parte foi se consolidando e fui tentando ampliar meu conhecimento técnico, né, nessa época. Bom, pouco depois que eu entrei eu terminei o curso de geografia, isso foi em 1965, eu fui para a Alemanha, porque a Vale Udós tinha um escritório em Düsseldorf. Fui para a Alemanha e fiquei lá 1 ano e meio e aproveitei nesse tempo, fiz um curso de geografia econômica em Colônia. Eu saía de madrugada, pegava um trem para poder ir na cidade. Düsseldorf e Colônia eram próximos, mas meia hora de trem, talvez um pouco menos, mas tinha que acordar muito cedo. Então eu ia numa aula do famoso professor de geografia econômica, o Tremba. Tinha livro dele em espanhol, naquela época a gente lia muitos livros em espanhol, da coleção Ômega. E tentava, como geógrafo, cavar um lugar como profissional dentro de uma empresa de engenharia. Mas essa visão eu sempre tive. Mas com 1 ano e meio eu quis voltar para o Brasil, porque ali era uma peça numa engrenagem muito maior. Eu poderia ficar realmente bem, salarial, podia ter ficado até lá, mas eu quis voltar para o Brasil, voltei. E comecei, assim que eu voltei, fui chamado para dar aulas na geografia da Universidade do Brasil. Me convidou foi a Maria Luísa Fernandes e o Jorge Xavier. Né? E o Xavier tinha começado a fazer pesquisa de geomorfologia do Barreiras, né, com aqueles movimentos de massa, e na praia lá na Praia dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. Era uma praia que não tinha nada, né? Logo depois ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Louisiana, e eu fiquei praticamente tomando conta da linha de pesquisa que tinha iniciado. E aí peguei uma turma e fiz sistematicamente os trabalhos de monitoramento, de levantamento de perfis, etc. Aí teve gente lá comigo, como o Elma Amador, o Jorge Soares Marques, que depois viraram professor da universidade.
o Renato Kaufmann, que é um dos geólogos extremamente prestigiados da Petrobras, e que é amigo meu até hoje, ele agora se aposentou, e nós fazíamos a nossa festa lá, comprava um frango, comia lá no almoço, lá no campo mesmo, mas a diferença é que eu passei a fazer esse levantamento religiosamente, né? Quase todo fim de semana a gente fazia o trabalho de campo. E aí foi começando a fazer trabalhos e publicar trabalhos em geomorfologia costeira. Bom, isso foi... Aí começou a... Eu pedi, então, eu ainda estava com as duas no pé na universidade, eu saí de manhã correndo para dar aula, depois ficava na Vale do Rio Doce. E depois de me formar, eu entrei como nível assessor técnico, né? E trabalhava numa seção que era mais de comercial, mas nós fazíamos pesquisa de mercado, fazia qualquer coisa, né? Era eu como geógrafo, outro um advogado, outro um economista, um terceiro era, acho, também economista. Ou seja, desapareceu a figura do profissional específico para até aparecer a figura de pessoas que fazem várias coisas, né, dependendo da necessidade. Aí eu peguei e fiz um documento para o diretor da época da administração que eu estava, defendendo a posição do geógrafo dentro da Vale Rio Doce, no sentido que a Vale tinha recursos para o desenvolvimento do Vale do Rio Doce. É claro que a minha visão era muito mais para a área da geografia física, mas eu ia trabalhar com geógrafo, eu não tinha barreira, né, para fazer qualquer coisa. Tinha um negócio de você, digamos, criar uma hierarquização de cidades, ou seja, fazer um levantamento básico então começar a ver como é que os recursos podiam ser distribuídos. Quer dizer, essa foi a minha argumentação, né? Só que antes disso tudo eu acabei indo para a Alemanha porque não conseguisse a transferência, não porque não aceitasse, mas porque não tinha espaço físico, não tinha cadeira para sentar. E depois fui para a Alemanha e fiz os contatos lá. Mas ainda na época, me lembro agora, a época que estava na Vale, aqui em Vitória, veio um geógrafo que pediu uma viagem pelo Vale do Rio Doce. Esse geógrafo chama-se Karl-Heinz Paffen. Esse Paffen era um titular, como todos os professores na Alemanha, né? E era um especialista em geografia regional. E ele ficou assim, interessado, e claro que ele já vem com conhecimento prévio, né? E queria ver. Não, a Vale cedeu e colocou um vagão especial atrás, um trem daqueles vagões são fechados atrás, né? Quer dizer, não um vagão normal, e extremamente confortável. Aí ele ficou muito impressionado. Eu fui com ele e fui naturalmente buscando, ver como é que eles fazem, ficava meio impressionado, como é que o cara faz uma análise regional simplesmente viajando num trem, né? Eu falei, como é que vai guardar tudo isso? Bom, é claro que não é assim, ele já tem conhecimento prévio, apenas vai tirar algumas dificuldades, ele ficou extremamente agradecido. E esse geógrafo depois, ele escreveu um artigo na revista alemã, Erdkunde. A revista Erdkunde é uma das revistas de geografia mais prestigiadas na Alemanha nessa área da geografia. Ele escreveu sobre a geografia e a geografia marinha. Então ele fez um estudo detalhado da evolução, da situação, porque a geografia deixou de ver o mar. Eu achei aquilo tudo que eu queria ver, né? Eu fiz uma tradução resumida desse artigo e publicou, saiu no Boletim Geográfico, IBGE. Isso ainda pode ser acessado, porque todos esses boletins geográficos, Revista Brasileira de Geografia, estão disponíveis na biblioteca, na internet do IBGE, né? Então foi a minha primeira visão. Depois, assim que eu voltei da Alemanha, eu fui convidado, como eu disse, pelo Xavier e a Maria Luísa, e aí eu pedi para dar aula de oceanografia. E outras, geomorfologia, costeira e outras que foram se seguindo. Mas eu estava muito, assim, digamos, na época tinha uma geógrafa que chamada Leslie King. Ela escreveu um livro sobre geografia para geógrafos, oceanografia para geógrafos. Depois desdobrou em dois. Geologia marinha para o oceanógrafo, Marine Geology e outro Physical Oceanography, mas já visando para isso, para geógrafo. Então eu tinha essa
a manutenção, digamos, da visão geográfica nesse campo. Enfim, aí eu fui evoluindo e dentro da universidade eu tive que optar, né? Aí consegui Bom, aí começou a ter a necessidade de ter a pós-graduação. Bom, havia doutorado em São Paulo. Aí eu comecei a fazer doutorado com a Absaber, mas ele se limitou às 2 idas lá para São Paulo. Ele gostou do projeto que eu tinha, mas aí havia uma dúvida, porque ainda o doutorado na época em São Paulo não estava dentro das normas do MEC. E eu fiquei meio preocupado de fazer um doutorado e depois, de repente, não consigo reconhecer. E aí o FRJ, agora o FRJ, fez o mestrado, começou a fazer. Aí eu optei de fazer o mestrado. Olha, foi o mestrado mais difícil que se viu, porque nós levamos mais de 4 ou 5 anos, porque a gente levantava todos os dados. Então, eu optei por fazer o mestrado e nesse meio tempo eu desenvolvi meus trabalhos, que foram, na verdade, um levantamento entre Niterói e Cabo Frio, buscando um monitoramento da dinâmica das praias, das diversos arcos praiais até o Cabo Frio. E aí ficava acampado em cada uma dessas praias por um período suficiente para entrar uma frente fria, e monitorava a topografia da praia, do cordão litorâneo e do fundo marinho próximo. Então eu tinha uma turma de mergulho, tinha uma turma de topografia e a gente fazia a festa. Aquilo foi indo, né? Bom, aí terminei em 75 o mestrado. Nesse meio tempo surgiu um congresso internacional no Rio Grande do Sul sobre geologia marinha, geofísica. E eu fui e fiz um contato com um professor que era o pai da geologia marinha, assim, pioneiro da geologia marinha, né, na Alemanha, o Zeiborn, tem um livro escrito. Ele aceitou me orientar. Bom, ficou nessa conversa, então haveria uma possibilidade de fazer doutorado lá. Nesse meio tempo, uma pessoa que eu conhecia antes de entrar no tempo integral na universidade, era um geólogo também que foi um dos pioneiros no Brasil em geologia marinha, era o Marcos Gurini. Ele era muito entusiasmado, continua sendo, e nós ficamos amigos, né? A gente saía junto para discutir, eu geógrafo, ele geólogo, a gente discutia sobre esses temas costeiros, e aí ele me pediu para ser o responsável pelo laboratório de geologia marinha que ele tinha criado na geologia. E eu aceitei enquanto ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos. Aí eu dei uma turma de gente excelente, né, que foram esses alunos muito independentes, e hoje muitos deles são professores, como Roberto Figueiredo, Maria Augusta, gente que depois foi para o Lagemar, porque o laboratório acabou mudando para a Fluminense, porque o FRJ não conseguiu dar para eles o espaço físico que eles queriam, e a Fluminense deu, né? E aí virou hoje um laboratório de referência em geologia marinha. E fiz então amizades. E essas amizades foram importantes também, porque eu passei também a participar de expedições oceanográficas. Estou dentro do programa de reconhecimento da margem continental brasileira, de um lado, e dos primeiros programas de levantamento da plataforma continental, que foram feitos com navios, um programa chamado Geomar, Geologia Marinha. Então, quer dizer, começou a se estudar sistematicamente uma região que não era conhecida. Não se sabia, por exemplo, na primeira expedição, em 69, viram que o Amazonas tinha um cânion. Ninguém sabia que o Amazonas tinha um cânion. Depois se viram que esse cânion, ele era um padrão, parecia um padrão detrítico subaéreo, e só foi descobrir isso depois que tiveram um sonar de varredura de grande escala, como o Glória, que foi feito, e depois os que tem agora, né? Então, coisas completamente novas. Então eu comecei a ter contatos também pessoais com o pessoal da geologia, né? Bom, depois, como chefe do laboratório, evidentemente, se tornou mais uma rotina eu fazer parte também das reuniões anuais desse programa. Quando voltou o Gurini para retomar o laboratório, eu voltei para a geografia, que eu achei que agora está na hora de voltar para as minhas origens, né? Porque eu estava dando só... Eu estava aprendendo, ganhando, mas eu também dando alguma coisa em troca. Então voltei para a geografia. Mas tinha esses meus contatos, e um dos coordenadores do programa de Geologia Marinha me chamou para uma dessas reuniões
anuais para expor minhas ideias de trabalhos na plataforma continental interna, ou seja, aquela parte da plataforma dos 50 metros para dentro. Porque eu tinha uma visão de um levantamento sistemáticos com mais frequência, com mais possibilidade de voltar, se tiver algum problema, falta equipamento, volta para o porto e depois faz com integração com medidas de onda, corrente, marés, geologia, sedimento, tudo junto, né? E tentar uma integração da gestão costeira, ou talvez nem seja a gestão, mas da geomorfologia costeira. Ou seja, começar a trabalhar no mar e integrar depois com a praia, a planície costeira, essa evolução. E o pessoal gostou, e aí tanto que eles aprovaram a realização dessas operações que passaram a ser até o nome de operações Geocosta, de uma forma sistemática. Seria regionalizada, seria Geocosta Rio 1, já 2, já 3 e por aí fora. Isso começou a ser feito, mas depois acabou cada um pegando suas próprias embarcações pequenas, essa coisa acabou não mantendo essa sequência. Eu acho importante, do ponto de vista de uma propaganda estratégica, né? Nós fazemos isso como tem as geomares, mas as geomares também não tem mais. E o que aconteceu? Quando surgiu o projeto de reconhecimento da margem continental, que é para definir os limites da nossa jurisdição, né? Além das 200 milhas, a mar territorial e depois a plataforma estendida, os navios ficaram desse projeto. E um dos navios pegou fogo na Baía Os Patos, e ficou um navio a menos ainda. Então, o programa de Geologia Marinha ficou muitos anos sem navio. O que aconteceu? Essa turma foi toda para a costeira. Mas os contatos estavam feitos. Eu passei, nesse momento, nessa reunião, também aconteceu uma coisa que não é comum e não é comum até hoje. O Departamento de Geografia foi o primeiro a ser aceito sem estágio probatório. Entrou direto no programa, como componente do programa de Geologia e Geofísica Marinha, então foi aceito em função dos trabalhos já realizados. Isso me deu um orgulho muito grande, né? E além deu um prestígio para o departamento, que no fundo talvez nem tenha preocupado muito com isso, mas quem está até agora trabalhando nisso sabe que está participando das reuniões, que é importante, você tem contatos, tem espaço para navios, essas coisas têm uma importância muito grande. Bom, isso eu acho que então aí começou, digamos assim, uma ampliação. E é uma outra coisa importante, a gente tem que sair do nosso nicho. Voltando um pouquinho para trás, como é que eu comecei a fazer trabalhos? Não era nem de consultoria remunerada, mas muitas vezes o governo chama você para fazer alguma coisa em função do que você tem feito. Então, o meu contato começou com a Biologia Marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Fundão. Pessoas são amigas até hoje. Muitos alunos de Biologia Marinha assistiam às aulas de Geomorfologia Costeira comigo. E os professores, eu tive amigos mesmo. E tiveram um primeiro contato, uma solicitação para fazer pelo IBAMA, um estudo em abrolhos. Nossa, fiquei louco, vamos para agora e fazer estudo de geomorfologia. Aí fui, né, comprei equipamento, mergulho e tudo, e fizemos um trabalho preliminar, né, sobre aquela área. Foi o primeiro trabalho, assim, digamos, fora da universidade. Mais adiante segui um outro também muito ligado ao pessoal da biologia, um estudo do Estado Maior das Forças Armadas, que era responsável pelo Fernando Noronha. E era para fazer um estudo, enfim, de gestão lá, né, dessas ilhas. Aí nós participei, nós fizemos um trabalho no sentido de uma classificação da paisagem visual, a paisagem costeira imersa e a paisagem submersa. A gente mergulhava, né, e fazia com 4 pesquisadores de diversas formações uma escala de pontuação de valores, né, o que é bonito, o que é feio, assim, e depois uma classificação. E essa classificação se mostrou coerente com outras classificações feitas de forma completamente diferente. Então foi um prazer enorme, né, ficar numa ilha maravilhosa alguns dias e, enfim, não se ganhou nada com isso, mas se ganhou experiência, amizade e tal. E aí continuando esse tipo de trabalho. Mais adiante,
fui convidada a participar do projeto de levantamento da plataforma continental, que é o projeto LEPLAC, que ainda está funcionando na definição dos limites externos. E aí aprendi muita coisa, né? Porque vai ter que discutir cada uma dessas medidas que a gente usa para poder justificar tentar convencer a comunidade internacional. Nós temos direito a mais das 200 milhas. A gente está tendo muito sucesso nesse sentido. E um outro convite que eu fiquei também, eu fiquei bastante tempo nesse projeto, praticamente no LEPLAC, de 1991 a 1912. 91 a 12, 1911, não, bom, esquece, mas vários anos. E depois, no projeto do GUS, o GUS é o Sistema Global de Observação dos Oceanos, é o GOF. Então tinha o GUS, que é internacional, e tínhamos o GUS Brasil. Só que o GUS normalmente é feito por vários países, mas o Brasil é tão grande que acabou sendo do Brasil mesmo, né, GUS Brasil. E eu fiquei responsável pelo módulo costeiro. E aí foi, essas reuniões ocorriam várias vezes durante o ano, né, dos vários especialistas, o pessoal da Marinha. E eu consegui então uma verba para poder fazer o primeiro livro sobre erosão costeira no Brasil. Na verdade, fazer esse livro foi uma demanda do Programa de Geologia Marinha. Mas eles pediram que eu fizesse enfim, eu tomasse a frente desse livro. Eu falei, pô, abacaxi, né? Vou publicar esse negócio agora. E aí, bom, mas aí eu consegui essa ideia e consegui um recurso pequeno da CECIRME, através do Comitê Executivo do LEPLAC. Que dinheiro era esse? Eles eram, sei lá, uns 15 mil, não sei quanto. Eu perguntava aos diversos grupos, cada grupo é responsável geralmente por um estado, e o que eles precisam para completar os trabalhos. Tinha que fazer um trabalho de campo, mais umas diárias, eu preciso comprar mais isso, aquilo, mas é coisa pequena, mas que deu um impulso, né, para poder terminar. E aí cada grupo apresentou o seu relatório, o seu diagnóstico. E aí eu consegui os recursos, e aí eu consegui o apoio do Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente publicou o livro. Isso é uma coisa complicada, né? É caro você fazer, ficou um negócio muito bom. Isso deu um estouro na imprensa, né? Todo mundo falou desse livro. Então isso foi um grande sucesso também, essa parte. Agora, recentemente, fizemos mais o segundo volume, né? Que saiu agora em 2018, chamado Panorama da Erosão Costeira no Brasil. Mais uma jogada de sorte, porque nós perdemos várias janelas de oportunidades para o IBGE publicar. Só que ela não ficava pronta, sempre tinha gente atrasado, como acontece sempre nos capítulos de livros. Então perdemos todas as oportunidades, praticamente. E aí já estava vendo, bom, vamos publicar numa revista paga, né? O FITEX, uma coisa assim, mas não ia ser tão legal. Mas aí, enfim, consegui, houve uma possibilidade de publicar na internet, que é muito mais barato do que em papel. Mas foi também assim o limite do limite, que ficou tudo pronto aí na rua, a mesma pessoa que fez a editoração do livro, e foi muito excelente, lá de São Paulo. Consegui que ela fizesse de novo, ela me fez um preço bastante razoável, fez um trabalho fantástico, né? E aí foi publicado pelo IBGE, pelo Ministério do Meio Ambiente, mas via internet. Só que hoje todo mundo vê internet. Ninguém mais quer ver um livro em papel. É perda de tempo. E ficou ótimo. Deu uma saída logo. Cara, estourou até hoje. Esse livro está sendo muito consultado, né? Então isso faz outro sucesso muito grande. Bom, talvez valha a pena ainda destacar um outro aspecto, como geomorfólogo, geógrafo, que eu pude participar, foi no macrodiagnóstico da zona costeira na escala da União. Começou a ser feito lá no laboratório de gestão do território lá da Universidade Federal de Janeiro. Na época era a Berta Becker, era o Cláudio Egler, né, que estava à frente, né, e eles me chamaram a participar. Aí teve o pessoal também da USP, o Vanderlei Messias, o Tunico,
E aí eu tive um contato de um grupo excelente, né, de geógrafos, e eu fiz aquele trabalho de limites da orla, né, que aí aproveitei realmente a visão da geomorfologia para saber, bom, até onde vai a orla, qual a profundidade que você não pode minerar e tal. Então daí saiu um artigo na Revista Brasileira de Geomorfologia e depois em uma das revistas do próprio Projeto Orla. E aí participei também no marco diagnóstico da zona costeira da Escala da União e depois no outro marco diagnóstico da zona costeira e marinha, né, que se criou esse. Depois houve outros trabalhos importantes, principalmente pioneiros, em dizer, que foi o Rio+100, que foi uma das primeiras grandes metrópoles a fazer um estudo de impacto do clima, e no caso foi o Rio de Janeiro. Então foi uma coisa que sai também um livro sobre isso. Além de outros trabalhos de vulnerabilidade costeira no Rio de Janeiro. Mais ou menos, aí fechou mais ou menos esse círculo, né, círculo de ações governamentais, estaduais, e que deu uma experiência fantástica, né? E as pesquisas de campo, evidentemente, continuam até hoje. Quando eu já tive que me aposentar, né, pude fazer alguns trabalhos de consultoria e no fim tive agora o convite de fazer aliás, por ação da Jaqueline, eu pedi uma bolsa à CAPES, que era uma bolsa que tinha de professor sênior, né, para você dar aulas como aposentado, né? E eu consegui essa bolsa, era bem concorrida, né? Era bem razoável, né? Era quase com um salário a mais. E fiquei 2 anos e consegui renovação por mais 2. E aí não podia mais renovar e também os programas desapareceram. Então eu fiquei 4 anos em Vitória, retornando às minhas origens, por assim dizer. E fiquei no departamento de geografia, nós expandimos, a implantação já foi feito, o curso de várias disciplinas de geomorfologia costeira, de geografia marinha. E conseguimos fazer uma junção de estudantes de oceanografia, geografia. No final tínhamos mais de 20 estudantes na disciplina. E foi um sucesso absoluto, né? E agora, bom, como é que vai continuar, né? Tá meio sem professor, porque acabou o meu prazo. E aí, quando eu já ia voltar para o Rio, surgiu esse projeto de monitoramento do Rio Doce, né, da barragem de Mariana, e ainda estou nesse projeto, me deu uma sobrevida. Então, realmente, posso estar muito contente com o que tem acontecido até agora. Eu acho que mais ou menos isso dá um panorama, né, do que eu tenho feito. Bom, a ideia básica, né, sobre a geografia marinha é que a geomorfologia costeira seria parte da geografia marinha. Então a gente também vai fazer uma pequena diferença. Temos a geomorfologia costeira e a geografia costeira. A geomorfologia costeira, claro, não pode ser propriedade da geografia, nem da geografia marinha, porque ela também é feita por engenheiros, por geólogos, né? Os geólogos têm uma ação tradicional na geomorfologia costeira. Engenheiros têm contribuições enormes na geomorfologia costeira, principalmente visão do estudo de processos. A oceanografia, depois que começou a ter esses cursos, também encontrou o seu nicho, né? Até porque mexe com onda, mexe com corrente, pronto, abraçar a geomorfologia, mexe com sedimentou. É muito difícil distinguir um profissional de cada uma dessas áreas, o que está de diferente. Alguns, talvez, por uma formação matemática mais complexa, puxam para algo mais matemático. Se for engenheiro, principalmente, um parto oceanógrafo. Outros puxam mais para sedimentologia, outros mais para petrografia, né? Então, existem essas diferenciações. Mas isso é uma disciplina, digamos assim, praticamente em si, né? Ela é um apoio da geografia na medida que ela descreve e tenta entender a evolução das formas. Agora, o que a geografia faz com a geomorfologia depende muito do objetivo, né? Se você utiliza, digamos, para uma região para entender as oportunidades ou não oportunidades, enfim, o clima, as paisagens e tudo isso, depende do objetivo, né? E aí, quando você vai fazer o que hoje
muito mais em problema de gestão, o estudo de vulnerabilidade. Também isso deixou de ser digamos assim, uma exclusividade da geografia. Outros também estão fazendo muito bem, mas a geografia também faz, que é justamente entender os aspectos socioeconômicos, né? E aí, isso é geografia costeira. Ela se baseia, evidentemente, na geomorfologia, nas suas fragilidades, nas suas vulnerabilidades, mas entra outro campo de diagnóstico e de previsão, né, e de planejamento, que é o aspecto socioeconômico, extremamente importante. Quando foram criadas as bases da geografia marinha, a geomorfologia costeira e a geografia costeira é uma parte desse edifício. A geografia marinha ela abarca isso, inclusive a zona costeira, né? Então, eu tinha sugerido dentro da comissão do GT, da CAPES, da geografia, que fizesse, que era a primeira geografia dos oceanos, das correntes, uma coisa assim, que fizesse chamada geografia marinha. Mas o pessoal não sabia muito bem o que é, e aí acabaram, quando eu não teve uma outra reunião, eles mudaram para geografia costeira e marinha. E o pessoal tem dificuldade de se desgarrar da costeira, porque é o que eles sentem, e o mar, ele é tão diversificado, e quando você vê, tem 1000 paisagens no mar, dependendo da maneira como você vê. Mas a gente, como geógrafo, não pode deixar de ver uma coisa que a maior parte do planeta é mar, né? E está sendo ocupado de uma forma crescente com pesca, com a parte até de geopolítica, em termos de influência regional, em termos de delimitação do que você tem direito e o que não tem. Tem N regionalizações que você pode fazer e que o geógrafo, pela sua formação, pode contribuir. Não é que ele vai resolver tudo, mas ele pode contribuir, ele deve participar de expedições. Então, hoje, muitos geógrafos, não tendo oportunidade dentro dos seus departamentos, muitas vezes fazem o seu mestrado ou doutorado na geofísica, na geologia marinha, na oceanografia, cheio de geógrafos fazendo, né? Alguns continuam geógrafos e voltam para a sua origem, outros acham que são outra coisa e vão ser outra coisa. Mas o problema no Brasil é que nós temos uma legislação. Você não é geólogo se você não tem um diploma de geólogo. Não adianta você dizer que é geólogo, por mais que você saiba. Então você é geólogo, você é aquilo que você é formado, né? Mesmo que você pode depois fazer 1000 outras coisas, mas você não vai ter os direitos para poder exercer a profissão. Então precisa ter uma certa estratégia também para você garantir o mercado de trabalho. Mas então a geografia marinha eu acho que é um campo que tem muito para explorar e ele precisa ser ensinado também, principalmente dessa visão da mudança do clima. É onde a gente pode fazer as mudanças, é no ensino secundário, no ensino básico. Então é preciso que professores se formem adequadamente, tenham nos departamentos de geografia uma condição de se formar nos conceitos básicos de oceanografia e de geografia marinha, para transmitir esses dados, formação de cidadão, tá? Então eu acho que o campo precisa ser explorado. Eu acho que justamente pela multidisciplinaridade que ele pode se posicionar, porque a tendência de cada disciplina é se especializar cada vez mais. Então, quando a pessoa tem uma visão de integração, é aí que ele tem que entrar. Mas nós estamos perdendo o foco, eu acho. A geografia está perdendo o foco, perdeu sempre. Porque à medida que nós nos especializamos, nós não temos nos nossos departamentos o que eu chamaria, o que eu acho crucial. É uma disciplina, que seja várias, de geografia regional. Tem você pode estudar como foi feita uma tese de doutorado da Gisele, né? Que fez doutorado aí sobre a planície costeira aqui da Bahia, onde está hoje o aeroporto. Então ela estudando grãos de areia, fazendo sondagens, estudando a estrutura. Ela conseguiu reconstituir a evolução da planície costeira, a transformação de uma baía numa grande planície costeira com uma outra baía menor. Ou seja, uma evolução da paisagem, uma evolução geomorfológica.
que é uma base. Então, se nós ficarmos só nisso, é até válido, talvez a gente vai ficando, vai se aprofundando, mas se não tiver alguém que absorva essas informações e coloque dentro de um contexto regional, da geografia regional, a gente está perdendo tempo, a gente está fazendo o trabalho dos outros. Então, eu acho que precisa ter uma catalisação dessas informações que são todas dispersas na área de geografia social, econômica. Aí a geografia está se transformando num pote-purri de ideias que está virando mais uma ciência filosófica, uma ciência social, e não é isso, a geografia não foi feita como ciência social. Eu me baseei muito em Humboldt. Humboldt procurou a integração, a nossa base toda é física, e o espaço físico que dá a oportunidade de fazer com ele com que a gente vá para uma direção ou para outra. E a parte econômica, ela vai criando novos espaços, é perfeito, a gente precisa entender isso. Mas se a gente tira o pé da parte física, a gente faz o que os outros fazem. Então nós perdemos o que nos caracteriza. E isso não é muito simples. O pessoal que mais faz isso é o pessoal de geopolítica. Eles conseguem recuperar por que as coisas são daquela maneira, por que tem aquele relevo, o que faz, o que impede, o que favorece, onde é que você tem riqueza, por que explora, enfim, todo esse conjunto de coisas. Fico sempre pensando, o que é geografia às vezes? Então, lá você vai estudar o fluxo de capital. Tá? Vamos pegar o fluxo de capital do tráfego. Então, de repente, você vê uma cidade, eu me lembro da minha colega Lia Machado, que fala isso, uma cidadezinha, de repente ela está cheia de bancos. Eu não tenho nada, mas tem bancos. Bom, então, o que está acontecendo? Esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro, ela está transformando a paisagem, ele vai para algum lugar. Esses bancos vão dar empréstimos, e esses empréstimos vão gerar uma nova organização do espaço. E você olha as coisas desse lado, você segue os fluxos, que quaisquer que sejam os fluxos, e vê o que esse fluxo vai proporcionar em termos da mudança da paisagem. É isso que eu acho que é fazer geografia. E aí você pode fazer sociologia, mas não sociologia pela sociologia, mas sociologia como elemento para entender a transformação do espaço. E eu acho que isso a gente está perdendo. Eu acho que o potencial é total, né? Mas precisaria agora ter um número de professores, né? Porque eu saí, a Jaqueline, parte ela ainda está, mas ela também está na oceanografia como titular. Então ela não pode, digamos, dar uma continuidade na frequência de oferta de disciplina suficiente. Então é preciso ter mais gente, porque senão vai morrer. Sozinho, eu acho que ela não vai segurar, vai conseguir dar uma disciplina ou outra. Mas para fazer mesmo pesquisa e tudo, aí ficou difícil, né? Por exemplo, então, eu acho que ela tem todas as condições, ela tem um corpo docente bom, ela já tem equipamentos, né? Em parte, ela tem integração com a oceanografia, através da Jaqueline, a oceanografia usa equipamentos da geografia, a geografia pode usar de lá, então eu acho que tem uma ótima condição de se desenvolver. A geografia tem ligações com a arquitetura, com os estudos sociais, ela tem ela tem um centro forte de urbanismo, de geografia urbana, ela tem gente ótima na área de geomorfologia e geografia física, tem todas as condições. Agora, evidentemente, precisaria ter dois professores que pudessem seguir essa linha, né? Então, aí vai depender de uma política, digamos, de priorização do departamento. Eu acho que pode se atacar em todos, mas ele precisa melhorar a sua formação. À medida que o geógrafo foge sempre de qualquer medida quantitativa, ele vai ficando para trás. Outros vão tomando o espaço, né? Por exemplo, mesmo hoje os oceanógrafos estão tomando o espaço do geógrafo, do costeiro, do geomorfólogo. Eles estão fazendo a geografia costeira. Eles não vão chamar isso de geografia costeira, eles fazem estudos sociais.
Fazem, porque eles têm uma boa formação, ser interessados, estudam e vão para frente. Uns colegas nossos também o fazem, mas num número menor, né? Então, o que nós precisamos é, talvez, o primeiro passo é uma formação mais consolidada na graduação, para que o geógrafo não tenha impedimentos de exercer ou de entender outras disciplinas próximas. Mas a visão do geógrafo, ela precisa ser preservada, é o que nos diferencia. E à medida que você tem o conhecimento, sabe aplicar, sabe utilizar uma ferramenta, você vai conseguir competir. Por que o geógrafo está trabalhando tanto em sensoriamento remoto? Você vai nas prefeituras, tem um monte de gente geógrafo trabalhando com geoprocessamento. Porque é uma ferramenta que ele começa a dominar, né? Mas acho que nós podemos mais. E esse mais significa o aprimoramento da qualidade do ensino, talvez mais técnico, né? Não filosófico, isso aí a gente até que está indo bem. A única maneira do geógrafo, e mesmo o professor, né, ele sair do seu ambiente fechado, é você trabalhar com outros profissionais. Você vai ganhar muito com isso, eles vão te respeitar ou não, dependendo da sua habilidade, e você vai abrir caminhos, né? Se o geógrafo, ele tem uma função de trabalhar de integração, então ele vai ter que trabalhar em equipes multidisciplinares. Então, quanto mais ele puder ter contatos, mais ele vai poder trabalhar. Como é que a pessoa é chamada? Dificilmente você é chamado porque você é tão melhor que os outros. Geralmente é chamado porque você é bom no que faz, conhece alguém te conhece, esse cara faz isso, vamos chamar. Por que eu fui chamado para trabalhar no LEPLAC? Alguém indicou, né? Por que fui chamado para trabalhar no marco diagnóstico? Porque alguém indicou, eu estava no lugar certo, na hora certa. Aí, como se várias coisas se superpuseram, acabou virando um currículo mais rico. Mas se você ficar no seu campo, você vai ficar da sua pesquisa só. Você talvez tenha prestígio na maneira que você escreve, no que você descobre, mas fica limitado, né? E o geógrafo não, o geógrafo é a própria profissão da integração, né? É de se lançar. Então eu acho muito importante que um professor possa fazer consultoria. Ele não pode fazer disso a consultoria e apenas a universidade como um escritório dele, né? Não é por aí, mas algum tipo de participação, sem remuneração, isso é uma questão que tem que ser decidida. Algumas universidades dão um certo número de tempo para a pessoa fazer consultoria remunerada, outros não. Mas o importante é você participar, aprender novas coisas e levar para dentro da sala de aula e por aí, quer dizer, é um círculo que tem que estar aberto, né? Então é importante, até para saber como é que as coisas estão andando. Eu acho que é uma realização realmente no fim, né? O primeiro grande prêmio recebi é o da Fundação Carlos Wessel, né? Que é chamado mesmo que Prêmio Nobel do Brasil. Mas ele é ótimo, que ele me deu 100 mil reais, agora estão pagando 100 mil. Eu consegui construir um chalézinho lá, perto da Agulhas Negras. Mas, por exemplo, o último que eu recebi foi agora, semana passada, em São Paulo, né, da Ampeg, e o outro, como se diz, da Abeco, e um outro recente também recebi da Geologia Marinha. Ou seja, em cada uma das áreas que eu participei, eu acabei tendo algum reconhecimento. E eu fiquei muito contente, tanto da Abeco, por causa da geomorfologia, da coisa, e também da Ampeg, porque é da geografia, porque todos os prêmios que eu vim recebendo eram de outras áreas, né? O primeiro era da oceanografia, que era considerado um prêmio para a ciência do mar, o outro agora era da Abeco, depois teve um da Geologia Marinha, e teve outro da Abeco e da Ampeg. Então, realmente, eu estou muito realizado, não podia ser melhor. Acho que
Eu sempre me pergunto por que estou recebendo esses prêmios, porque não é, porque outras pessoas fazem tanto até mais, então não é, eu não sei o que faz com que a pessoa escolhe. Uma das funções é que estou ficando velho, né? Porque realmente talvez muitas coisas eu comecei antes dos outros, então isso foi, as pessoas, alguns livros, texto, faz com que também as pessoas tivessem mais visibilidade, eu acho que é mais por aí, né? Mas claro, eu fico super orgulhoso, né? Vaidoso mesmo de receber. Olha, acho que nós aproveitamos muito pouco a universidade. Então, primeiro, se o aluno tem interesse, em princípio, procura primeiro ler. Já temos alguma coisa agora em português, né? E na literatura internacional tem muita coisa. Aí, isso depende muito se no seu departamento você tem um professor ou professores que trabalham nessa área ou não. Se não tiver, vai procurar um setor de oceanografia, de geologia marinha, geofísica, e tenta um estágio, começa fazendo tudo, oferece fazer qualquer coisa, fazer análise granulométrica, laboratório, depois vai para o campo com o pessoal, faz uma disciplina. Então vai ampliando o que o departamento não pode oferecer, outra disciplina na universidade pode oferecer. Então nós aproveitamos muito pouco, né? Hoje muitos programas de pós-graduação já tem uma zona prevista, uma carga horária prevista para disciplinas, né, em outras áreas, como a biologia marinha, né? Ou na parte de sociologia também, vai depender do que quer fazer. Ele quer fazer gestão costeira, gerenciamento costeiro, ou se ele vai querer entrar na parte de planejamento marinho, de pesca, pesca artesanal, aí tem várias modalidades, e tenta buscar, já tem agora vários trabalhos de geografia marinha, sobre vários aspectos da regionalização, né, tem o meu também sobre geografia marinha, que eles propõem a fazer. O outro que eu publiquei foi sobre a transição da geomorfologia costeira para a geografia costeira e marinha, né, saiu também recentemente. Então, o pessoal tem alguma coisa para ler, agora tem que correr atrás, né? Pode participar em navios. Você mesmo tem exemplos aqui, né, de um estudante como você que, caramba, foi para Trindade, que é difícil para ir, convencer alguém, convencer a Marinha tinha uma vaga no barco, não só ir de uma vez, como curioso, mas várias vezes fazer um projeto, é um exemplo típico do que pode ser feito, né? É fantástico. Então não tem, nós é que criamos nossas barreiras, nós temos que varrer barreiras, quebrar barreiras, derrubar barreiras. Aí você vai conseguir entrar. Entra pela sua maneira de ser, sua personalidade, sua utilidade. Procura ser útil. Procura ser útil e você vai ser aproveitado.